Capítulo 3. Na casa do Sr. Harrison. A casa do Sr. Harrison era uma antiga construção pintada de cal branca, de beirais baixos, que fora erguida diante de um denso bosque de abetos. O próprio Sr. Harrison estava sentado na varanda protegida do sol por trepadeiras, em mangas de camisa, fumando seu cachimbo ao final da tarde. Quando percebeu quem vinha pelo caminho, ele levantou-se de supetão, correu para dentro da casa e bateu à porta. Sua reação era simplesmente o resultado da desagradável sensação de surpresa, misturada com uma boa quantidade de vergonha por conta do acesso de raiva que tivera no dia anterior. Porém, tal atitude quase acabou com o pouquinho de coragem que restava no coração de Anne. Se ele já está tão zangado agora, imagine como vai ficar quando ouvir o que fiz. Refletiu miseravelmente ao bater educadamente à porta. Mas o Sr. Harrison abriu, com um sorriso acanhado, e convidou-a para entrar em um tom bem gentil e amigável, ainda que um tanto nervoso. Ele havia guardado o cachimbo e vestido o casaco. Ofereceu uma cadeira empoeirada para Anne com muita educação, e esta recepção teria sido bem agradável se não fosse pelo falatório do papagaio, que espiava por entre as barras da gaiola com olhos dourados arteiros. Assim que Anne se sentou, Ginger exclamou: "Por minha alma, o que essa ruivinha está fazendo aqui?" Foi difícil dizer qual semblante ficou mais vermelho, o do Sr. Harrison ou o de Anne. "Não dê ouvidos para aquele papagaio", disse ele, lançando um olhar furioso para Ginger. "Ele está sempre falando bobagem. Foi presente do meu irmão, que era marinheiro. Eles nem sempre usam o melhor vocabulário e papagaios são aves muito boas em imitar." "Foi o que pensei", murmurou a pobre Anne à lembrança da obrigação, reprimindo o ressentimento. Ela, com certeza, não poderia afrontar o Sr. Harrison naquelas circunstâncias, quando se acaba de vender a vaca Jersey de um homem inesperadamente, sem seu conhecimento e sem seu consentimento. Não se deve se importar se seu papagaio repetir coisas desagradáveis. Contudo, a ruivinha não estava assim tão mansa. "Eu vim fazer uma confissão, Sr. Harrison", disse resoluta. É. É sobre. É sobre aquela vaca Jersey." "Por Deus!" exclamou nervoso. "Ela invadiu minha plantação de novo." "Bem, não tem importância, não faz diferença nenhuma. Eu fui muito indelicado ontem, é verdade. Não tem problema se ela invadiu." "Ah, se fosse só isso", suspirou Anne. "Mas é 10 vezes pior. Eu não. Meu Deus! Quer dizer que ela invadiu o meu trigal?" "Não, não. Não o trigal, mas." "Então foram os repolhos? Ela invadiu a plantação de repolhos que eu estava cultivando para exibição, não foi?" "Não foram os repolhos, Sr. Harrison. Eu vou te contar tudo o que aconteceu. Foi por isso que eu vim aqui, mas, por favor, não me interrompa. Isso me deixa muito nervosa. Apenas deixe-me contar a história e não diga nada até eu terminar. Sem dúvida, o senhor terá muito a dizer", concluiu Anne, mas apenas em pensamento. "Não direi mais nenhuma palavra", disse o Sr. Harrison, e assim o fez. Mas Ginger não havia assinado o contrato de silêncio e continuou gritando ruivinha de tempos em tempos, até que Anne ficou muito irritada. "Eu tranquei a minha vaca Jersey em nosso redil ontem. Nessa manhã fui até Carmode. Ao regressar, vi uma vaca em suas aveias. Diana e eu a enxotamos, e o senhor não faz ideia do trabalho que tivemos. Eu estava completamente ensopada, cansada e irritada. E o Sr. Shearer apareceu no mesmo instante e ofereceu-se para comprar a vaca. Eu a vendi na hora, por $20. Foi errado da minha parte, eu deveria ter esperado e conversado a respeito desse assunto com Marilla antes, é claro. Mas eu tenho a péssima tendência a fazer as coisas sem pensar. Qualquer pessoa que me conheça concordará. O Sr. Shearer levou a vaca embora imediatamente para embarcá-la no trem da tarde." "Ruivinha!" gritou Ginger em um tom de profundo desdém. Nesse momento, o Sr. Harrison levantou-se e, com a expressão que encheria qualquer pássaro de terror, exceto um papagaio, pegou a gaiola de Ginger e a levou para uma sala adjacente, fechando a porta. O pássaro gritou, xingou e comportou-se de modo a manter sua reputação, mas ao encontrar-se sozinho, voltou a ficar em profundo silêncio. "Perdoe-me e prossiga", o Sr. Harrison sentando-se novamente. "Meu irmão, o marinheiro, nunca ensinou boas maneiras ao pássaro." "Fui para casa e depois do chá fui até o curral. Sr. Harrison."
N inclinou-se, juntando as mãos em um antigo gesto infantil, enquanto seus grandes olhos acinzentados encaravam suplicantes o rosto constrangido do vizinho. Encontrei minha vaca ainda presa dentro do redil. Foi a sua vaca que vendi ao Sr. Shearer. Meu Deus do céu! Exclamou o Sr. Harrison em perplexos assombros, diante da conclusão inesperada. Que coisa mais extraordinária! Oh, não é nem um pouco extraordinário que eu esteja criando confusões para mim e para outras pessoas, respondeu N com melancolia. Sou notória por isso. É de se presumir que eu já esteja bem crescida para fazer esse tipo de coisa. Eu completarei 17 anos em março, mas parece que não. Sr. Harrison, é pedir demais que o senhor me perdoe? Temo que seja tarde demais para conseguir uma vaca de volta. Sua vaca de volta. Mas aqui está o dinheiro que pagaram por ela. Ou o senhor pode ficar com a minha em troca, se preferir. Dolly é uma vaca muito boa, e não posso expressar o quanto estou arrependida por toda a situação. Fez o Sr. Harrison bruscamente. Não diga mais nenhuma palavra sobre esse assunto, mocinha. Não tem importância. Nenhuma importância mesmo. Acidentes acontecem. Eu mesmo sou muito precipitado às vezes. Precipitado até demais. Mas não consigo evitar dizer o que penso e as pessoas precisam me aceitar do jeito que eu sou. Agora, se aquela vaca tivesse entrado na minha plantação de repolhos... Mas não tem problema. Ela não entrou. Então está tudo bem. Acho que prefiro ficar com a sua vaca, já que a senhorita quer se desfazer dela. Ah, obrigada, Sr. Harrison. Estou tão contente que o senhor não tenha ficado aborrecido. Estava com medo que ficasse. E presumo que estivesse morrendo de medo de vir aqui e me contar, depois de todo esse alvoroço que fiz ontem, não é? Mas não se importe comigo, eu sou apenas um velho falastrão, só isso, com uma terrível disposição para dizer a verdade, mesmo que ela seja um pouco ruim. Assim como a senhora Linde, disse Anne antes que pudesse evitar. Quem? Senhora Linde? Não me diga que sou como aquela velha fofoqueira, exclamou o Sr. Harrison irritado. Eu não sou, nem um pouco. O que há nessa caixa? Um bolo, disse Anne astutamente. Aliviada diante da inesperada amabilidade do Sr. Harrison, seu ânimo agora era leve, como uma pluma. Eu trouxe de presente. Achei que talvez o senhor não comesse um bolo com muita frequência. Não com frequência, é verdade, apesar de gostar muito. Fico muito agradecido, parece bom olhando de cima. Espero que seja tão gostoso quanto parece. E está, respondeu Anne alegremente confiante. Já fiz bolos em minha vida que não estavam, como a senhora Allan pode afirmar. Mas este está muito bom. Eu fiz para a Sociedade de Melhorias, mas posso fazer outro para eles. Bem, é o seguinte, mocinha. Você precisa me ajudar a comê-lo. Vou colocar a chaleira para esquentar e tomaremos uma xícara de chá. O que acha? Se o senhor me permitir fazer o chá? Perguntou Anne duvidosa. O Sr. Harrison riu de mansinho. Vejo que não confia muito na minha habilidade de fazer chá, pois está errada. Posso preparar o melhor bule de chá que já provou. Mas vá em frente. Felizmente choveu no domingo passado, então há bastante louça limpa. Anne saltou rapidamente e foi ao trabalho. Ela lavou o bule várias vezes antes de mergulhar o chá na infusão. Depois ela limpou o forno e arrumou a mesa, trazendo a louça da despensa. O estado da despensa deixou Anne horrorizada, porém, sabiamente ela manteve-se calada. O Sr. Harrison lhe disse onde guardava o pão, a manteiga e uma lata de pêssegos em conserva. Anne adornou a mesa com um buquê de flores do jardim, fechando os olhos para as manchas na toalha. Logo o chá ficou pronto, e Anne viu-se sentada de frente para o Sr. Harrison na mesa dele, servindo-lhe o chá, conversando livremente sobre a escola, seus amigos e planos. Ela mal podia acreditar nas evidências captadas por seus sentidos. O Sr. Harrison trouxe Ginger de volta, afirmando que o pobre pássaro estava muito solitário. E Anne, sentindo que poderia perdoar a tudo e a todos, ofereceu-lhe uma noz. Mas os sentimentos de Ginger haviam sido severamente magoados, e o papagaio rejeitou qualquer proposta de amizade. Acomodou-se no poleiro de um jeito rabugento e sacudiu as penas até ficar parecendo uma mera bola verde dourada. Por que o senhor o chama de Ginger? Perguntou Anne, que gostava de nomes apropriados e achava que Ginger não combinava de maneira nenhuma com uma plumagem tão magnífica. Meu irmão, um marinheiro, o batizou com esse nome, talvez em referência ao seu temperamento. Ginger é um termo usado para referir-se a pessoas ruivas, que também pode significar vivacidade, energia e vigor. Mas eu gosto muito desse pássaro. A senhorita ficaria surpresa se soubesse o quanto gosto dele. Ele tem lá seus defeitos, é claro.
Ginger já me causou muitas situações embaraçosas de uma maneira ou outra. Alguns desaprovam seu hábito de xingar, mas eu não consigo fazer com que ele perca essa mania. Eu já tentei. E outros já tentaram. Algumas pessoas têm preconceito contra os papagaios. Tolice, não concorda? Eu gosto deles. Ginger é uma boa companhia. Nada me faria desistir desse pássaro. Nada. Nada nesse mundo, moça. Sr. Harrison lançou a última frase de maneira explosiva, como se suspeitasse de qualquer desejo latente em Anne de persuadi-lo a desistir de Ginger. Anne, entretanto, estava começando a gostar daquele homenzinho canhesto, nervoso, inquieto. E antes que a refeição terminasse, eles já eram muito amigos. O Sr. Harrison ficou sabendo da sociedade de melhorias e estava disposto a aprová-la. Está bem, sigam em frente. Há bastante espaço para melhorias nesse povoado e nas pessoas também. Ah, não tenho certeza, respondeu Anne, repentinamente, para si mesma. Ou para os seus companheiros mais próximos, ela poderia admitir que havia pequenas imperfeições facilmente removíveis em Avonlea e em seus habitantes. Mas era uma coisa completamente diferente ouvir um forasteiro como o Sr. Harrison dizer isso. Considero Avonlea um lugar adorável, e os habitantes daqui são muito agradáveis também. Eu creio que a senhorita tem um temperamento apimentado, comentou ele, estudando as bochechas coradas e os olhos indignados à sua frente. Presumo que combine com seus cabelos. Avonlea é um lugar muito decente, caso contrário, eu não teria me mudado para cá. Mas suponho que até mesmo a senhorita admitirá que o povoado tem alguns defeitos, não é? Eu gosto ainda mais de Avonlea por causa dos seus defeitos, respondeu a leal Anne. Não gosto de pessoas e lugares sem defeitos. Acho que uma pessoa verdadeiramente perfeita não seria muito interessante. A senhora Milton White diz que nunca conheceu uma pessoa perfeita, mas que ouviu muito a respeito de uma, a primeira esposa do marido. O senhor não acha que deve ser muito desconfortável ser casada com um homem cuja primeira esposa era perfeita? Seria mais desconfortável ser casado com uma esposa perfeita, declarou o Sr. Harrison com uma veemência repentina e inexplicável. Quando o chá terminou, Anne insistiu em lavar a louça, apesar de um anfitrião ter-lhe assegurado que tinha o suficiente para a semana. Ela teria adorado varrer o chão, mas não havia nenhuma vassoura à vista e ela não gostaria de perguntar onde estava, por medo de ouvir que não havia nenhuma na casa. Venha me visitar para conversarmos de vez em quando, sugeriu ele quando Anne estava de saída. Não é muito longe e os vizinhos devem ser amistosos. Estou interessado nessa sociedade da qual me falou. Parece que vai ser muito divertido. Quem vocês vão enfrentar primeiro? Não vamos nos intrometer com as pessoas. Temos intenção de melhorar somente lugares, disse Anne em tom solene. Ela suspeitava que o Sr. Harrison estivesse zombando do projeto. Quando ela saiu, o Sr. Harrison ficou observando-a pela janela. Um contorno delgado e feminino saltitando pelos campos dos lusco-fusco do poente. Sou um velho rabugento, solitário e intragável, disse em voz alta. Mas há algo nessa garotinha que me faz sentir jovem novamente e é uma sensação tão agradável que eu gostaria de voltar a senti-la de vez em quando. Ruivinha! Gazinou zombeteiramente Ginger. O Sr. Harrison ameaçou com um punho em riste. Seu pássaro intratável! Eu deveria ter torcido seu pescoço quando meu irmãozinho marinheiro o trouxe para cá. Você nunca vai parar de me envolver em confusões? Anne correu alegremente para casa e contou suas aventuras a Marilla, que estava um tanto alarmada pela sua longa ausência e prestes a sair pela procura. Este mundo é muito bom apesar de tudo, não é, Marilla? Concluiu Anne alegre. Outro dia, a senhora Lynde queixou-se de não se pode esperar muito do mundo. Que sempre que se anseia por algo prazeroso, o desapontamento era quase certo. Talvez seja verdade, mas sempre há um lado bom. As coisas ruins tampouco fazem jus às expectativas e quase sempre acabam sendo muito melhores do que imaginamos. Eu esperava por uma experiência terrivelmente desagradável quando eu fui visitar o Sr. Harrison esta tarde. Ao invés disso, ele foi muito gentil e eu quase me diverti. Eu creio que seremos bons amigos de verdade, se fizermos certas concessões uns aos outros. E tudo hoje acabou bem. No entanto, Marilla, eu certamente nunca mais venderei uma vaca antes de ter certeza de quem é o dono. Eu não gosto de papagaios.